Olá, você vai ver nesta edição. Tomada de contas envolvendo o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande é julgada irregular. Ex-prefeita de Cotriguaçu é multada por contratar pessoal sem concurso. TCE faz determinação a gestores de Sinop. Os detalhes agora, no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou irregular tomada de contas envolvendo o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande com determinação de restituição aos cofres públicos e aplicação de multas. O processo foi apreciado em sessão da Segunda Câmara na manhã desta quarta-feira. Instaurada em desfavor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, a tomada de contas ordinária apurou irregularidades após contrato firmado com a empresa Vida Locadora de Veículos Limitada. Os responsáveis foram João Carlos Hauer, ex-diretor-presidente do DAI, Cláudio Vinícius de Arruda Gomes, pregoeiro, João Batista de Moraes, procurador jurídico, Eduardo Abelaira Visoto, ex-diretor-presidente, e Vida Locadora de Veículos Limitada. Entre as irregularidades apontadas pela equipe técnica estão o superfaturamento de preços na execução do contrato 11 de 2011, descumprimento de cláusulas e sobrepreço. A SESEX constatou um superfaturamento no montante de mais de R$ 85 mil. Isso porque o contrato era para locação de veículos para o órgão. Entretanto, a locadora disponibilizava carros velhos, mantendo um preço de carro novo. Também cabe destacar a ausência de prestação do serviço de motorista, os quais não foram devidamente incluídos no valor contratual, mas foram executados, ocasionando o pagamento efetuado pela autarquia pelos serviços não prestados pela contratada. A origem do superfaturamento está relacionada ao tipo de licitação, menor preço global por lote, e o sobrepreço do pregão é decorrente da separação dos itens que compõem o lote em locação de veículo e motorista, com preços específicos para cada um desses dois subitens. Com a não prestação do serviço de motorista, o preço baixo desse subitem compensou o preço alto do outro item. Os gestores foram citados e apresentaram defesa. Em relatório técnico, a unidade instrutiva entendeu que as alegações não foram suficientes para descaracterizar as irregularidades. As irregularidades apontadas pela equipe técnica estão relacionadas aos atos preparatórios da licitação. Ausência de demanda de veículo, conforme necessidade do órgão, ausência de correta estimativa de custos, e também a fiscalização contratual, apresentação de veículos velhos, ausência de serviço de motorista, etc., os quais ensejaram enriquecimento ilícito, malversação de recursos públicos e violação dos princípios constitucionais que se aplicam à administração pública. O relator do processo votou no sentido de julgar irregular a tomada de contas, responsabilizando os envolvidos, determinando a restituição aos cofres públicos o valor de R$ 85.248,45, além de aplicação de multas. O Pleno do TCE fez determinações ao gestor da AGER de Sinop e à prefeita do município. Entenda o porquê. Uma tomada de contas foi determinada pelo TCE no julgamento das contas anuais de gestão da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Sinop, relativas ao exercício de 2015. O objetivo era comprovar a composição das receitas recebidas pela AGER de Sinop e os valores efetivamente faturados e arrecadados pelas empresas concessionárias. O processo foi relatado pelo conselheiro interino Moisés Maciel e recebeu voto vista do conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, que acrescentou determinações legais de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. Por entender inconstitucionais somente os artigos 43 e 50 da Lei Municipal, pois são os únicos que tratam da base de cálculo das taxas, razão pela qual voto no sentido de acatar o incidente suscitado e afastar a incidência dos artigos em comento no caso concreto, com efeito ex nunc, daqui para frente. Voto ainda no sentido de determinar, no prazo de 30 dias, o gestor da AGER de Sinop e a prefeita municipal que regularizem a legislação municipal com a finalidade de alterar os artigos já citados e estabelecer nova base de cálculo para as taxas de regulação e fiscalização, cujos valores devem guardar relação com o custo do serviço específico e divisível que os motiva, vedada a adoção de faturamento das concessionárias de serviço puro e simplesmente como base de cálculo.
O relator do processo, conselheiro interino Moisés Maciel, acolheu o voto vista que determinou a Prefeitura de Sinop encaminhar o projeto de lei ao Poder Legislativo, modificando a Lei Municipal 2153 de 2015, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Contas. Se ela tivesse observado a lei supracitada, que foi motivo de debate lá no Supremo Tribunal Federal, não teria cometido esse erro. Então, esse voto está trazido pelo conselheiro Ronaldo, está didático, vai orientar o gestor a tomar a medida correta. E também, eu gostaria de parabenizar o conselheiro Ronaldo, porque ele trouxe a modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos daqui para frente. Porque se não houvesse essa modulação bem posta no voto, poderia causar algum tipo de problema lá no município de Sinop. Os apontados como responsáveis foram o gestor da AGER de Sinop, José Almiro Miller, e a prefeita municipal, Rosana Martinelli. Eles receberam o prazo de 30 dias para regularizarem a legislação municipal e estabelecerem nova base de cálculos para as taxas de regulação e fiscalização, sem a adoção do faturamento das concessionárias de serviço público como base de cálculo. Apenas o gestor da AGER municipal recebeu multa no valor de 10 UPFs-MT, em razão do descumprimento da determinação do TCE constatadas pela equipe técnica. O Tribunal de Contas de Mato Grosso multou a ex-prefeita de Cotriguaçu em razão da contratação de servidores temporários sem observar princípios constitucionais. Veja na reportagem a seguir. Em 2015, a ex-gestora do município de Cotriguaçu, Rosângela Aparecida Neves, contratou servidores temporários sem a realização de processo seletivo e concurso público, o que é terminantemente proibido por lei. A ilegalidade foi detectada após uma representação de natureza externa proposta pelo controlador interno do município, Adalberto Casarim da Silva. A ex-gestora se manifestou alegando que a contratação de funcionários temporários para atender a administração pública foi em decorrência de férias de funcionários efetivos, auxílio-doença, dentre outras situações. Justificou também que um concurso público será feito para sanar a irregularidade. A defendente justificou as contratações temporárias realizadas no exercício de 2015 em razão da baixa arrecadação própria que teve declínio no setor industrial, comercial de serviços e especialmente no setor madeireiro do município. Aduziu que os gastos de pessoal estavam na iminência de extrapolar o limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que, por essa razão, devido ao número elevado de servidores em gozo de férias, licenças-prêmio e outras espécies de afastamento, ocorreram as contratações temporárias em caráter de substituição. No entanto, os argumentos apresentados pela ex-prefeita de Cotriguaçu não foram acolhidos pela Corte. Em análise da documentação apresentada pela defesa, percebo que não existiu lei municipal que respaldou a contratação temporária dos servidores da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu. Dessa forma, a argumentação dada pela gestora não merece prosperar. Ponto importante que deve ser esclarecido é o conceito de atividade temporária, sempre confundido com o conceito de atividades permanentes. Os membros da segunda Câmara acompanharam o voto do relator do processo, conselheiro interino João Batista Camargo. Além da multa aplicada, foram feitas determinações à atual gestão. Voto no sentido de conhecer a representação da natureza externa proposta em desfavor da senhora Rosângela Aparecida Neves e no mérito de julgá-la procedente com a aplicação de multa no valor correspondente a 6 UPFs-MT em razão da contratação de servidores temporários sem lei autorizativa para tanto, sem realização de processo seletivo e justa comprovação do excepcional interesse público, conforme fundamentação exposta na íntegra do voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!